essa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 59, verso de 1 a 3. Livro de Isaías, capítulo 59, versículo de 1 a 3. Isaías 59, 1 a 3 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vamos fazer um minuto de oração. Amado Deus, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa honra, esse privilégio que o Senhor tem nos dado de estar aqui. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco através desta palavra, que o Senhor venha ministrar em nossos corações, em nossas vidas, que nós possamos ser revestidos do Teu poder nesta manhã, para a glória do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu quero trazer um tema nesta manhã para vocês sobre a consequência do pecado. A consequência do pecado. Como nós já lemos aqui no livro de Isaías, capítulo 59, nós vimos que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura. Criador Deus, criatura nossa. A palavra pecado, pela primeira vez, ela foi dita na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Foi a primeira vez que disse sobre o pecado, sobre a palavra pecado. O pecado já existia bem antes da Bíblia ser escrita. O pecado já existia bem antes da criação do homem. Já existia o pecado. Mas para que nós possamos entender um pouco a respeito de pecado, é necessário que nós entendamos sobre alguns pontos que eu separei aqui. Dentre muitos pontos, eu separei 3 pontos que falam sobre o pecado. E vamos aprender um pouco nessa manhã a respeito desses 3 pontos. Mas eu gostaria de começar com a seguinte pergunta, para mim, para você, para nós. O que o pecado pode fazer? O que o pecado pode fazer com o ser humano? Qual é a destruição que o pecado pode trazer sobre a vida do ser humano? O que o pecado pode causar no ser humano? O pecado destrói. O pecado destrói. Destruir é acabar com aquilo que era perfeito. É terminar com a perfeição. É eliminar a perfeição. O pecado faz isso. O pecado, irmãos, se ele destrói, ele te deixa derrotado. Uma pessoa destruída é uma pessoa derrotada. É uma pessoa que não consegue ir para frente. É uma pessoa que não consegue caminhar firmemente. É uma pessoa que não consegue seguir Jesus Cristo todos os dias da sua vida. É uma pessoa oscilante. É uma pessoa que vacila. É uma pessoa que vive caindo e levantando. Por quê? Porque quando o pecado destrói ela, o pecado deixa ela como um derrotado. Quando o pecado destrói uma pessoa, o pecado faz dela, o pecado separa ela. Como nós lemos na palavra. O pecado separa a criatura do Criador. O pecado separa a obra perfeita do seu Criador. Por quê? Porque ele conseguiu destruir. Porque ele conseguiu entrar. E quando o pecado entra, ele não perdoa. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele trabalha muito bem nessas 3 funções. Ele não perde tempo. Ele trabalha 24 horas para destruir a criação do Senhor. Qual criação é essa? Eu e você. Nós, a criação do Deus vivo. A obra perfeita. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus falou assim que é muito bom o que Deus fez. O pecado te cega, o pecado traz cegueira sobre a vida do homem. Você já viu uma pessoa que está em
pecado constante, tudo para ela é normal. A pessoa que vive em pecado constante, tudo para ela é normal. Sabe por quê? Porque a vida dela está destruída. O pecado cega ela de uma forma tão grande que ela acha que tudo que ela está fazendo, tanto de errado quanto de bom, o de bom já sabemos que é o normal, mas o de errado inclui também na vida dessa pessoa como se fosse normalidade. O mundo trata a normalidade como perversão, o mundo trata a normalidade como prostituição, bebedeira, usar droga. Isso é normalidade para o mundo. Por quê? Porque o pecado tem destruído a humanidade. O pecado tem destruído o homem de tal forma, de tal maneira, que tem cegado ele, que tem deixado ele cego, e ele não consegue enxergar o caminho que ele está trilhando, o caminho que ele está indo, porque ele está cego. Eu posso usar como ilustração o nosso irmão Saul. A Bíblia diz que quando Saul foi ungido rei, Saul tinha uma comunhão com Deus. Saul era um homem que andava com o Senhor, que temia Deus, mas com o passar do tempo, o pecado conseguiu destruir a vida daquele homem de tal forma que o deixou cego, de uma maneira que ele estava acreditando na força do seu braço e parou de acreditar no Deus de Israel. A Bíblia diz que o profeta Samuel dá uma ordem para Saul, e Saul não executa aquela ordem segundo o profeta. O profeta diz para ele: olha, eu quero que você chegue na cidade, assim diz o Senhor, para você chegar na cidade e destruir tudo, não deixar nada. Mas o profeta Saul, olhando com seus olhos carnais, porque o pecado já tinha destruído o seu coração, já tinha entrado ali, onde Deus tinha purificado, ele faz ao contrário do que o profeta do Senhor disse. E a Bíblia diz que ele foi um homem que teve um fim trágico. Por quê? Consequência do pecado. O pecado, meu irmão, é uma praga no mundo. O pecado, ele traz destruição total. O ser humano não sabe o que o pecado pode fazer com ele, qual a consequência que o pecado pode trazer sobre a vida dele. O pecado, ele traz destruição total. O pecado, ele deprime a pessoa. Ele destrói e ele deprime. Uma pessoa deprimida, uma pessoa que só quer viver isolada, uma pessoa que não quer viver no meio da humanidade, no meio da criação, no meio dos seus irmãos, porque o pecado está deprimindo aquela pessoa, porque aquela pessoa está deprimida pelo pecado, ela fica desanimada, ela fica sem sonho, ela vive uma vida de ansiedade. Sabe por quê? Porque o pecado está deprimindo ela. O pecado está destruindo aquela pessoa por dentro. Não podemos dar brecha para o pecado. Temos que desviar do pecado. Temos que desviar do mal. Deus nos criou seres perfeitos. E como seres perfeitos, Deus exige que nós o adoramos em espírito e em verdade. Como seres perfeitos, Deus exige que o adoramos em total santidade, sem deixar margem nenhuma, sem deixar brecha nenhuma para o pecado. O pecado, irmãos, ele destrói e ele deprime. O pecado deprime. O pecado faz você querer pular etapa. Lembra de Esaú? Esaú quis pular etapa. Esaú por causa de uma comida. Esaú por causa de um momento, ele vendeu. Ele trocou a sua primogenitura. Ele trocou aquilo que Deus o deu por causa de um momento. Momento esse chamado pecado. Ele quis satisfazer a si mesmo. Ele quis trazer uma autossatisfação naquele momento. É isso que o pecado faz. O pecado, ele destrói, ele deprime e ele separa. O pecado traz separação, como já disse aqui no início. Separação do Criador e da criatura. Do Deus Todo-Poderoso e do homem. O pecado, ele serve como se fosse uma barreira, como se fosse uma parede que nos separa de Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus. E quem está separado de Deus está correndo grande risco, grande perigo. Quem está separado de Deus, a cada dia que passa, está dando passos largos para o inferno.
Quem vive separado de Deus é um egoísta. É uma pessoa que quer viver com as suas próprias vontades e os seus próprios desejos, sem querer saber o que Deus tem preparado para ele ou para ela. Quem vive separado de Deus é um independente. Uma pessoa que quer viver sua vida independente de Deus. Eu não me importo. Independente do que Deus quer para mim, eu quero fazer dessa forma, porque essa forma é o que me traz satisfação. Independente do plano que Deus tem para a minha vida, eu vou trilhar esse caminho, porque esse caminho aqui é o caminho que me traz satisfação. Sabe como que chama isso? Pecado. Pecado. Deus, Ele tem um plano para todo ser humano. Deus, Ele quer que todos os seres humanos cheguem até Ele. Ele quer que todos os seres humanos se aproximem dEle e façam sua perfeita obra aqui nessa terra. Que almeje o psicopata. Que almeje o crescimento do reino e da obra de Deus aqui nessa terra. Mas se o pecado estiver no meio, o homem não consegue sonhar. Se o pecado estiver no meio, o homem não consegue ir para frente. O homem não consegue trilhar um caminho certo. Sabe por que muitas pessoas vivem dentro das igrejas e estão vivendo uma vida derrotada, uma vida fracassada? Porque o pecado está alojado na vida dessa pessoa. Porque essa pessoa está trilhando um caminho que a Bíblia diz da porta larga. O pecado está trazendo essa pessoa para essa porta. E essa pessoa está entrando a cada dia mais e mais. E o pecado, quando ele chega, ele é como uma doença crônica. Ele vai comendo a pessoa de todas as formas. Ele vai destruindo a pessoa. Ele vai acabando com a pessoa. Eu quero usar como exemplo aqui para nós finalizarmos Jezabel. Jezabel foi uma mulher que vivia uma vida egoísta, independente de Deus e que não trilhava os caminhos do Senhor. E qual foi o final da vida de Jezabel? Um final trágico. Um final ruim. Por quê? Porque Jezabel não quis olhar para Deus. Jezabel não quis trilhar o caminho que o Senhor tinha preparado para ela. Porque Deus preparou um caminho para todos os seres humanos. Deus tem preparado. Eu gostaria nesta manhã, irmãos, como eu disse aqui, que o pecado ele destrói, que o pecado deprime, que o pecado separa. Eu não sei como você está vivendo nesta manhã, mas eu gostaria de deixar para vocês um convite, para que vocês venham até esse Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Para que você se achegue ao Senhor, para que você venha até o Senhor, para que Ele possa te tirar desse lamaçal do pecado, para que Ele possa firmar os seus pés nesta rocha viva e para que Ele possa te fortalecer todos os dias, para que você possa fazer a sua perfeita obra aqui nessa terra. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada